Di Maria no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade por trás dos boatos e fala também sobre Carlinhos, atacante que faz sucesso com a camisa do Nova Iguaçu e espera fechar ao longo da sexta-feira com o Flamengo. Vou falar também sobre o Palmeiras classificado para a final do Campeonato Paulista e adivinhe quem fez o gol da classificação? É óbvio que foi o Endrick. Para completar as últimas sobre o Atlético Mineiro, patrocínio no Vasco, definição envolvendo América, Cruzeiro e Martinez, além de muito mais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. E nessa sexta-feira tem boas opções para você fazer sua fezinha. Campeonato Espanhol com Cádiz e Granada, vou de vitória do Cádiz ou empate. No Campeonato Russo, queria chamar a atenção para as prováveis vitórias do Dinamo Moscou e do Zenit. No Campeonato Francês, o Lille é favorito a vencer. Para completar, ainda tem Campeonato Português, com Gil Vicente Famalicão, Benfica e Chaves, Estrela da Amadora e Sporting. Que tal fazer uma aposta dupla imaginando as vitórias do Benfica e do Sporting? Para participar no 1xBet é simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que mandou uma cobrança de R$110 mil aos dirigentes do Santos por conta de estragos feitos por torcedores santistas durante a partida semifinal do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Os 110 mil são alvo ou foram fruto de depredações de assentos da arquibancada, de vidros, espelhos, torneiras, tampas de vaso sanitário e até pichações. Quero contar que Shailon, jogador revelado na base do São Paulo e hoje no Atlético Goianiense, lidera com folga o número de participações em gol no futebol brasileiro em 2024. O atleta do Atlético Goianiense tem 19 participações em gol em 16 jogos, são 8 gols e mais 11 assistências. Segundo lugar desse ranking é de Júnior Santos, atacante do Botafogo, que tem 15 participações em gol, são 13 gols e mais 2 assistências. Para completar o giro de notícias, queria contar que o América anunciou a renovação do contrato de Matheus Henrique, lateral direito, que já foi meia e é alvo de vários clubes brasileiros. Contei para vocês nessa semana que ele teria seu contrato prorrogado até dezembro de 27 e que o América não pretende negociá-lo com clube algum por agora. Hora de te atualizar sobre patrocínios no plural para o Vasco. Cruz Maltino não tem um patrocínio master desde janeiro, quando decidiu rescindir o contrato com a PixBet. Na oportunidade, ganhando R$22 milhões por temporada, o Vasco exigiu uma compensação financeira maior da empresa, que também patrocina o Flamengo e gasta 85 milhões. PixBet disse que não aumentaria suas cifras e a partir daí o Vasco rescindiu o contrato e foi ao mercado. Negociação com a Estrela Bet quase fechou em um contrato que garantiria algo na casa dos R$40 milhões. Não houve acordo na última hora e desde então o Vasco busca um novo parceiro. Setoristas do Cruz Maltino afirmam que até o início do Campeonato Brasileiro o Vasco já terá uma nova casa de apostas patrocinando o espaço master do clube e pagando algo na casa dos R$45 milhões. Outro boato que surgiu nas últimas horas dá conta de que uma empresa, uma fabricante de carros, também está acertando um outro espaço da camisa do Vasco. Seria ela a BYD, uma empresa chinesa que trabalha na produção de carros elétricos. Tudo isso deve ser confirmado nos próximos dias. A boa notícia para o torcedor do Vasco é que com os aportes da 777 não há desespero por novos patrocínios, ou seja, o Cruz Maltino pode se dar o luxo de fechar por valores melhores do que seria se o clube ainda fosse uma associação. Quero falar agora sobre o Palmeiras e mais especificamente de Endrick, que colocou o Verdão na final do Campeonato Paulista. Foi dele o gol da vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Novo Horizontino na noite dessa quinta-feira no Allianz Parque. E aí o Endrick conseguiu um feito histórico. Foram 3 gols diferentes em 3 países diferentes num curtíssimo espaço de tempo.
No último dia 23, ele marcou o gol da vitória do Brasil contra a Inglaterra em Wembley, na Inglaterra, em Londres, para ser mais específico. No dia 26, jogo contra a seleção espanhola em Madrid, Brasil 3, Espanha 3, e teve mais um gol do Endrick, dessa vez no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na cidade de São Paulo, obviamente no Brasil. O Endrick balançou as redes do único gol que garantiu a confirmação e a classificação do Palmeiras para a final do Paulistão. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas também foi pouco ameaçado pelo clube do interior Novo Horizontino, que havia feito ótima campanha, vencendo, por exemplo, o Corinthians, Santos e eliminando o São Paulo. Agora, a decisão do Campeonato Paulista já tem datas, horários e locais. Jogo de ida marcado para esse sábado, ou melhor, domingo, às 18 horas, na Vila Belmiro. A partida de volta no outro domingo, no Allianz Parque. O Verdão joga com única vantagem de decidir em casa. Em caso de 2 resultados iguais, teremos a decisão por pênaltis. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão usou uma camisa toda branca, até sem escudo, com patrocínio não aparecendo, enfim. Depois o diretor de marketing do Palmeiras explicou que essa opção por uma camisa toda branca tem a ver com um pedido de paz e um alerta para violência, racismo, homofobia, xenofobia e qualquer tipo de preconceito. Bora falar agora sobre o Botafogo, que virou um time muito mais competitivo depois que se tornou SAF e também está praticamente saneando todas as suas dívidas. Pelo menos é o que garante o presidente do clube, o Durcésio Mello, que deu uma entrevista longa ao GE afirmando uma série de pontos e novidades importantes. O Durcésio chega a dizer o seguinte, abre aspas, nossa dívida era de R$1 bilhão, obviamente, e hoje é um pouco maior do que 400 milhões de reais. Ah, mas se o Textor saísse, hoje o clube é completamente equacionado. Em 15 anos o Botafogo terá 0 de dívidas. O clube está super viável, nosso orçamento é top 5 ou top 6 no Brasil e o Botafogo tem um futuro brilhante, previu o presidente botafoguense. Ele ainda conta nessa entrevista que em determinado momento o Textor pediu para que ele entrasse em contato com o Cuca na virada do ano para que o Cuca pudesse ser o treinador botafoguense. Na oportunidade o Cuca afirmava que ainda não havia resolvido aquele problema na Suíça e não tinha cabeça para voltar. Em outro trecho dessa entrevista, o Durcésio afirmou o seguinte, esse ano o John Textor já colocou mais do que pelo acordo de acionistas. Ele investiu 100 milhões e comprou o Luiz Henrique. A mesma coisa vale no CT. Ele vai gastar dinheiro para construir um CT de alto nível, com 9 campos e toda a estrutura que você possa imaginar. Quero mudar de assunto e falar sobre as tratativas entre América, Cruzeiro e Martinez. E elas não terminaram bem. O volante de 29 anos, que quer se mudar do Coelho para Raposa, não conseguiu sucesso. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no América e a pessoa afirmou que as tratativas estão encerradas. Só para lembrar, no começo do ano, o São Paulo fez proposta pelo América, pelo Martinez, não conseguiu. O Cruzeiro apareceu no momento seguinte, chegou a oferecer 2,5 milhões de dólares, o Martinez pediu para se mudar, não houve acordo e desde então o volante argentino nem estreou pelo América. Ele diz não ter cabeça para continuar no clube. Diante desse cenário, o Martinez conseguiu resgatar as tratativas. Na segunda-feira, o Cruzeiro reiniciou os trabalhos, as conversas com o América. O América disse topar uma oferta inferior aos 2,5 milhões de dólares oferecidos algumas semanas atrás, mas o Cruzeiro assegurou que só vai fazer negócio numa condição ainda inferior, até porque hoje o Martinez é menos importante do que era quando do início das tratativas. Diante desse cenário, o América colocou um ponto final nas negociações, resta saber para onde vai o volante, que não permanece no América e também é alvo do Bahia e de um clube do exterior. Quero te falar agora sobre o Atlético Mineiro com novidades importantes. O Patrick, meio-campista do Galo, tem sido especulado em vários times. Foi assim com o Santos, com o Corinthians, com o Fluminense, com o Vasco. E há uma novidade, desde a chegada do Gabriel Milito. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Robalinho, que é o representante do Patrick. Especialmente porque vários setoristas do Santos e do Atlético afirmam que o Patrick será jogador do Peixe. O Robalinho me escreveu o seguinte, abre aspas, pode descartar essa história. Não tem nada além de um interesse do Santos, assim como já houve do Fluminense, do Vasco e do Corinthians. Robalinho me contou que o Gabriel Milito pediu aos dirigentes do Atlético 2 semanas para avaliar todo o elenco. A ideia é que ele possa, antes de saber quem sai ou quem fica, entender quais são os atletas úteis dentro do esquema que ele pensa de jogo. Vale a lembrança de que o Milito já contabiliza essa primeira semana de trabalho, ainda vai ter a segunda semana na próxima semana.
e aí vai coincidir com o fim do campeonato estadual e a decisão diante do Cruzeiro. Vão restar alguns dias de janela, a janela doméstica no futebol brasileiro se encerra em 19 de abril, então se o Patrick for bem, ele permanece. Se ele não for bem nessas 2 semanas, vai precisar encontrar um novo clube. Atleta que custou ao Galo 8 milhões de reais e tem um salário de 800 mil por mês. Hora de falar sobre Carlinhos, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, bom jogador, vestindo a camisa do Nova Iguaçu. Ele tem a expectativa de, ao longo dessa sexta-feira, se acertar com o Flamengo. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Jefferson Batista, que é empresário do Carlinhos. Ele me contou que está no Rio de Janeiro para definir o futuro do jogador. Existiram algumas sondagens, algumas possibilidades, e aquela que mais agrada nesse momento é justamente a do Flamengo. Rubro-negro que busca um substituto para o Gabigol diante do cenário de fim de contrato e suspensão de um ano. Não há a certeza de quando o Flamengo vai poder voltar a contar com o atleta. E o Carlinhos se tornou uma opção barata e interessante. Jogador de 27 anos de idade, 9 gols na atual temporada, sendo 8 no Campeonato Carioca. Chegou a fazer gol no Flamengo, é o único atleta que marcou gol no Flamengo em jogos oficiais. É bem verdade que naquela partida 1-1 entre Flamengo e Nova Iguaçu, o Flamengo atuava com o time reserva. Carlinhos, revelado na base do Corinthians, também tem outras negociações, mas está dando preferência e prioridade ao Fla. Operação barata, jogador que custa na casa dos 20, ou que ganha na casa dos 20 mil reais por mês pelo Nova Iguaçu, tem contrato de mais 2 anos, mas certamente o Nova Iguaçu não vai criar dificuldade ou exigir valores estratosféricos. Só para completar, preciso contar para vocês que a procura por ingressos para a final contra o Nova Iguaçu anda baixa. O Flamengo exagerou no preço, errou na precificação dos ingressos e talvez não tenha Maracanã cheio para o primeiro jogo final do Campeonato Carioca. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Di Maria virar reforço do São Paulo. Não fiz live na noite dessa quinta-feira, mas vários torcedores do São Paulo me procuraram nas redes sociais para dizer se existe alguma verdade na chance de o Di Maria ser contratado. E aí vale resgatar uma história que eu já contei para vocês. No início dessa semana, 2 pessoas levaram até a casa do pai do Di Maria, lá na Argentina, uma carta ameaçadora, afirmando que o Di Maria vai perder um membro da sua família se voltar a jogar no Rosário Central. Além dessa carta, eles ainda efetuaram 4 disparos para o ar, para aumentar o tom intimidador. O Di Maria ainda não se pronunciou desde esse caso, mas ele já havia revelado em uma entrevista recente a sua preocupação com a insegurança na Argentina. E diante desse cenário, cogita-se, especula-se, que ele não vai levar adiante o acordo verbal que tem com o Rosário Central, buscando um outro clube. Nesse cenário, a chance de atuar no Brasil aumentaria. Aí o torcedor do São Paulo começou a especular que o Di Maria pode ser contratado. Posso assegurar que a chance é nenhuma. O Di Maria não será contratado pelo São Paulo por falta de dinheiro. Se o James Rodrigues tivesse rescindido o contrato em fevereiro, como ele havia pedido e voltou atrás, aí o São Paulo até teria esse 1,5 milhão de reais por mês que gasta com o James Rodrigues para contratar o Di Maria. Mas tendo no elenco o Lucas Moura, que custa 1,5 milhão de reais por mês e joga nesse setor, o James Rodrigues, que custa 1,5 milhão de reais por mês e joga nesse setor, chance de Di Maria ser contratado pelo São Paulo é 0. Ele pode até vir jogar no Brasil, no Grêmio ou em qualquer outro clube por aqui, mas no São Paulo não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. E aí, o que você pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!